a Deus por mais uma semana, pelo 165, 165, pelo mais uma semana que a gente está vivo, que a gente está bem, que a gente está com a saúde. Rezar pelos nossos, rezar por nós, pelos nós, né? E agradecer acima de tudo. Livro, página 165, né? Gente, é assim, multiplicação de número decimal por 10, 100 mil. É a mesma regra. A gente já não viu que multiplicação, por exemplo, 23 vezes 10, né, igual a 230. Aumentou o quê? Um zero, porque tem um zero na casa do 10, né? Só tem um zero na família do 10. Se for 23 vezes 100, vai ficar o quê? 2.300. Eu acrescento a quantidade de zeros pela quantidade de zeros que eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando por 10, eu aumento um zero. Se eu estou multiplicando por 2, por 100, eu aumento dois zeros. E se eu estou multiplicando por 1.000, eu aumento o quê? Três zeros, né? Eu aumento o quê? Três zeros, né? Não é assim? Pronto. Gente, 2.300 vem 3.000. Pronto, eu aumento 3 zeros, tem um zero a mais. Página 165. 165 aqui. Viu? 165. Gente, ó. Pronto. Na página 165, 166, a multiplicação decimal por 10, 100 mil é a mesma regra. Segue a mesma regra, tá certo? Você vai aumentar a quantidade de zeros, né? Mas antes disso, você tem que olhar o quê? Se o número decimal, se eu tenho um número decimal, o que que eu faço com ele? Esse aqui é um número inteiro, é um número natural, é um número decimal. Esse aqui. Digitem aí se é um número inteiro ou um número decimal. Um número inteiro. Para eu encontrar, para eu identificar um número decimal, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a parte inteira, tem que ter a vírgula e tem que ter uma casa decimal, não é? Ele pode ter a vírgula, uma casa decimal, duas casas decimais, três, quatro, milésimo, centésimo e décimo. Não vamos esquecer aquele QVL, que tem o milésimo, o centésimo, o décimo. Bota o espaçozinho da vírgula para não confundir a parte inteira, né? Unidade, dezeno, centésimo. Toda vida que você vai colocar, você coloca assim: milésimo, centésimo, décimo. Aqui as letras estão ou minúsculas. Bota a vírgula, unidade, dezeno. Faz a parte inteira com as letras maiúsculas e a parte das casas decimais com as letras minúsculas, que vocês ainda vão aprimorar ainda mais, que você vai diferenciar. O que está maiúsculo é inteiro, o que está minúsculo é decimal, tá certo? Vamos lá, as regrinhas, né? Gente, quando eu multiplico um número, quando eu multiplico por número, o número ele aumenta ou ele diminui? Quando eu multiplico, o número vai ficar maior ou vai ficar menor? Maior. Maior. Quando eu multiplico, o número fica maior. E quando eu divido, o número tende a ficar menor, não é? Pronto. Isso aí vocês entenderam. A gente vai começar bem lá de baixozinho, mas o conteúdo não é difícil. Vai colocar o primeiro exemplo. Vou colocar aqui um A, viu? Para eu não me confundir também. 36,35 vezes 10. Pronto. 36,35 vezes 10. Gente, muito bem. Mas é fácil, né, essa matéria, né? É fácil. Ela é bem fácil, ela não é complicada, não. Vamos complicar um pouquinho quando a gente for começar a ver porcentagem, viu? Porcentagem é um pouquinho mais difícil. Viu? Ó, 36,35 vezes 10, não é? Gente, o 10 tem quantos zeros? O 10 tem quanto? Então, eu vou andar quantas casas? Se eu tenho o numeral 10 com um zero, eu vou andar uma casa. E eu sei se na multiplicação, tá certo? Eu vou andar para trás, ó.
é 36,35, eu vou andar uma casa pro final do número, tá certo? Eu não vou andar com essa casa aqui para frente, não. Eu não vou seguir para frente do número, não, tá bom? Eu vou seguir para trás do número, tá certo? Nada não. Eu vou seguir aqui, ó, para trás do número, tá certo? Aqui, ó. Se eu tenho 36,35, eu vou andar uma casa. Por que eu só vou dar uma casa? Porque o 10 só tem um zero. Vou andar essa casa aqui, ó. Aí vou ando a casa, vai ficar aqui, ó, 36,35 vezes 10. A vírgula não tá aqui, eu vou andar uma casa e vou colocar a vírgula aqui, ó. Andei uma casa, um algarismo e botei a vírgula. Vai ficar o quê, ó? 363,5. Eu andei o quê? Uma casa para trás do número, tá certo? A gente anda, a gente volta. Na multiplicação com vírgula, a gente volta, mas eu acho que é sua internet. Vocês estão me escutando ou só ela? Que não está? Quem está me escutando, digita ok. Pronto, é seu celular, viu, Flor? Se não melhorar, você sai e entra de novo, viu? Tá bom. Gente, ó, eu andei uma casa decimal, porque eu estou multiplicando por 10, tá certo? Eu andei uma casa decimal, porque eu estou multiplicando por 10. Vou fazer outro exemplo por 10. Deve ser a net, viu? Ontem a minha internet, ela estava péssima, 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 péssima. E, ó, vai ficar o quê, ó? 14, ó, o pincel secando, não escreve nem duas vezes o pincel seca. Aqui, ó, 14,72 vezes 100. Gente, me diga uma coisa. O 10 tem quantos zeros? O 10 aqui tem quantos zeros? Eu vou andar quantas casas? Quem é Barbie Flutterfly, gente? Coloquem o nome de vocês. Gente, quem é Barbie Flutterfly? Isabel, tem que ser tu, né, mulher? É a Isabel. Aqui, bota teu nome, Flor. Olha aqui, ó. 14,72 vezes 10. Se o 10 eu tenho uma casa, se o 10 eu tenho um zero, tenho que andar uma casa. E essa casa que eu irei andar, ela vai para trás. Ela não vem, pelo amor de Deus. Não venham com essa casa para frente, porque vocês vão diminuir o número, tá certo? A gente vai fazer o quê? Andar para o fim do algarismo, para o fim do número. Se aqui eu estou multiplicando por 10 e a vírgula está aqui, eu ando uma casa e coloco uma vírgula. Pronto. Gente, dificuldade nisso? Pronto, vou passar para de 100. Vou passar para de 100, viu? Vou agora colocar aqui, ó, 48,22 vezes 100. 48,22 vezes 100. Agora vocês vão me dizer quantos zeros tem o 100. 2 zeros. Se o 100 tem 2 zeros, eu tenho que, por obrigação, andar quantas casas? 2 casas, muito bem. Aí vai ficar o quê? Vamos contar. Gente, vocês contem, vocês pulem de uma vez, não. Vocês contem, tá certo? Viu? Não tenham vergonha de fazer essas coisas, de contar dos dedos, de contar a casinha para botar a vírgula. Não tenham vergonha, tá certo? Vamos fazer tudo com calma. Aqui, ó. A vírgula não tá aqui, ó. 1, 2. Vai ficar o quê? 4.822. Olha, ficou o número inteiro. Por quê? Porque a vírgula estava aqui entre o 8 e o 2 e eu andei 2 casas e a vírgula desapareceu, tá certo? Pronto. Vou dar outro exemplo. Vou dar outro exemplo com 100. Vou apagar, viu? Vou dar aqui outro exemplo com 100. Vai ficar o quê? Outro exemplo aqui com 100. Deixa eu ver. 169,398 vezes 100. Pronto.
169,398 vezes 100. Gente, olha aqui. Olha aqui. O 100 tem quantos zeros? 2 zeros. O 100 tem 2 zeros. E então eu tenho por obrigação andar duas casas. Aqui, ó. A vírgula está aqui entre o 9 e o 3. Eu vou andar duas casas, ó. Uma, duas. Vai ficar o quê? Vai ficar com 16.900 e 36,8. Pronto. 16.938, não é? 36,8. Queria colocar outro 6. Viu? Gente, olha aqui, ó. Eu andei aqui duas casas, não foi? Aqui eu tenho o quê? 2. 2, não é? Onde é que tá a vírgula? Até eu me confundindo aqui. 36. É porque eu tô... Pronto, aqui, ó. 16.936,8. Eu andei o quê? Duas casas. A vírgula, ela tava bem aqui, ó. Tava onde a vírgula? Tava aqui. Pronto, ó. Aí agora o número daqui, eu tenho que colocar um ponto, viu? Gente, se eu colocar aqui, ó, 23.721. Não, 23,721 vezes 100 vai ficar o quê? Eu vou andar duas casas, não vou? Eu vou andar duas casas, por quê? Porque eu tenho 2 zeros no 100. Vai ficar o quê? Vou andar aqui, ó. Uma, duas. Vai ficar 23.072,1, tá certo? 2.372,1. Por quê? Porque a cada 3 algarismos eu formo uma ordem, tá certo? A cada 3 algarismos a gente forma uma ordem, não, a gente forma uma classe. São 3 ordens, tá certo? A cada 3 ordens, que aqui quis dizer isso, a cada 3 ordens a gente forma uma classe. Aqui tá só o quê? 23,71, né? 721 vezes 100. Eu andei duas casas. No que eu andei duas casas, eu tenho que... Aqui tem a vírgula. O número decimal, a vírgula, inteiro, inteiro, inteiro. Eu não tenho 3 aqui números inteiros, não é? Porque ele não está antes da vírgula. Eu tenho que colocar um ponto para começar a fazer outra classe, tá certo? Eu não posso deixar esse número assim, não. Eu não posso deixar esse número aqui, tá certo? Viu? Eu não posso deixar. Deixa eu explicar de novo. É porque eu tenho medo de vocês não saberem o quanto. Ó, tem aqui, ó. 23,71, 721 vezes 100. Não é? Eu vou andar quantas casas aqui? Eu vou entrar quantas casas aqui, gente? Duas casas, não é? Gente, eu quero só que vocês coloquem o ponto. A regra é a mesma. Mas na hora que vocês forem colocar o ponto, vocês têm que prestar atenção. Gente, digitem aí como é que vai. Não, acho que não. Se for é só do infantil. Gente, olha aqui, ó. Digitem aí como é que vai ficar esse número aqui. Andando duas casas. A casa está entre o 3 e o 2. A casa está entre o 3 e o 2. Vai ficar quanto? Eu tenho que andar duas casas aqui, ó. Duas casas para eu colocar a vírgula. Coloquem como é que vai ficar. Vocês sabem colocar? Pronto. 2.371,2. Pronto. Eu quero que vocês entendam que quando o número está na parte que está na parte que está inteira, ele tem que ser dividido pelos números. Ó, aqui, ó, 2.371. Se você não colocar esse ponto na parte que está inteira, o número vai ficar errado. É isso que eu quero que vocês entendam. Só isso. Vai ficar o quê? Ó? 23,712 vezes 100. Eu vou andar duas casas. Por quê? Porque o 100 eu tenho 2 zeros. Olha aqui, ó. Uma, duas. Andei duas casas. Aí vocês coloquem o quê? 2, 3, 7, 1, né? Vírgula 2.
Gente, esse número aqui tá correto? Esse número aqui tá faltando o que aqui, gente? Tá faltando o que aqui? Um ponto, uma ordem, duas ordens, três ordens. A cada três ordens, eu faço o quê? Eu tenho uma classe. E para eu dividir essa classe, eu tenho que colocar um ponto. Quem foi que disse que não estava entendendo? Está entendendo? É só o ponto que eu quero que vocês coloquem. Se vocês não colocarem esse ponto aqui, onde está os números na casas inteiras, na unidade, na dezena e na centena, o número vai ficar errado, tá certo? Esse número aqui vai ficar errado. Deixa eu fazer outra aqui, ó. 32,176 vezes 100. Gente, 100 tem dois zeros. Eu ando duas classes para o final do número. A vírgula está aqui entre 2 e 1, eu vou andar duas casas, ó. Uma, duas. Vai ficar assim, 3, 2, 1, 7, 6, não é? Vírgula aqui. 3, 2, 1, 7, vírgula 6. Gente, onde é que vai ficar esse ponto aqui? Você tem que contar. Essa parte aqui é decimal, mas essa parte aqui ela é inteira. Então, ela tem que ter um ponto para dividir as classes, para dividir as ordens, ó. 1, 2, 3, fica 3.217,6. Pronto. Deu para entender isso aqui? Deu para entender? Pronto, eu vou passar agora para 1000, tá certo? Agora eu vou passar para 1000. Aqui, ó. 32,720 vezes 1000. Gente, o 1000, olha aqui, ó. Quando eu coloquei 10, quando eu coloquei 100, eu não coloquei ponto. Mas a partir do momento que eu coloco 1000, uma, duas, três ordens, para eu começar outra classe, eu tenho que colocar um ponto. Eu vou andar aqui três classes, porque aqui o 1000 eu tenho três zeros, ó. 1, 2, 3. Pronto, vai ficar o quê, ó? 1, 2, 3. Vai ficar o quê? 32.720. Por quê? Porque a vírgula foi lá para o último algarismo, quer dizer, ela desapareceu. Tá certo? Vou fazer outro algarismo, outro número aqui para a gente multiplicar. 3,2196 vezes 1000. Gente, a vírgula está aqui. O número inteiro, a vírgula e o número decimal, que é tudo depois da vírgula, tá certo? Vamos andar o quê? Três casas. Por que eu tenho que andar três casas? Porque eu tenho três zeros no 1000. Agora eu vou andar. 1, 2, 3. Vai ficar como? 3.219,6. Olha o ponto aqui. Por que agora esse ponto está aqui? Porque esse número para cá, antes da vírgula, ele é um número inteiro. E se ele é um número inteiro, a cada três ordens eu tenho que colocar um ponto. A cada três ordens, eu formo uma classe. E para eu dividir uma classe de outra classe, eu tenho que dividi-la por pontos, tá certo? Pronto. Vou fazer só mais uma. 9,197 vezes 1000. Gente, vezes 1000. Eu vou andar quantas classes? Eu vou andar quantos algarismos? Só pensando em classe. Eu vou andar quantos algarismos? 3, porque o 1000, ele tem 3 zeros. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Vai ficar o quê? 9.197. Gente, vamos aí na explicação de vocês. Na explicação de vocês tem assim, ó. Paulo tem R$ 34,35. Sua irmã mais velha tem 100 vezes mais. Ela tem 100 vezes mais. Gente, se ela tem 100 vezes mais, é aqui, ó. 34,35 vezes 100, né? Aqui, ó. Eu vou andar o quê? Duas casas. Por que eu vou andar duas casas?
Porque o 100 tem dois zeros. Por que eu vou andar duas casas? Porque o 100 tem dois zeros. Vai ficar o quê? Uma, duas. Vai ficar 3.435. Gente, mas percebam aí que tem uma vírgula aqui e tem dois zeros. Por que eu botei a vírgula e tem dois zeros? Depois, mesmo que eu sei que vai ficar o número inteiro. Por quê? Porque aqui estava entre o 4 e o 3 e eu andei duas casas. Quer dizer, eu não sei, a vírgula foi para o último algarismo, ela desapareceu, ficou 3.435. Mais um probleminha de vocês perceberam que ele colocou a vírgula e dois zeros. Por que ele colocou a vírgula e dois zeros? Mesmo tendo andado já as casas. Vocês sabem por quê? É porque é relacionado a dinheiro. Porque é relacionado a dinheiro. Muito bem. Porque é relacionado a dinheiro. Quando o problema vem, quando vocês vão ler um probleminha, assim, envolvendo casos com números decimais e números inteiros. E tem assim, vezes, eu tenho R$ 5 e meu irmão tem 5 vezes mais. Tem que andar as casas, depois tem que colocar vírgula e dois zeros. Por quê? Tem que sempre ter dois zeros. Porque aqui, ó, mesmo o número inteiro, vírgula, dois zeros. Por quê? Porque está falando de dinheiro. Quando você vê aqui um problema e tem um resultado assim, você sabe que está falando de dinheiro, tá certo? Gente, pronto, né? É só isso. Aí todos esses probleminhas, ele fala sobre dinheiro, tá certo? Que um tem 100 vezes mais, tem um tem 10 vezes. Quando não vem relacionado a dinheiro, você não, mesmo que o número fique inteiro, quando vem relacionado a dinheiro, mesmo que o número fique inteiro e você andando nas casas, você tem que colocar a vírgula e dois zeros, para perceber que está falando de dinheiro, tá certo? Isso aí diferencia alguns probleminhas. Gente, coloquem aí no livro, na página 167, primeira questão. Aí tem dizendo assim no final. Então, podemos concluir que para multiplicarmos um número decimal por 10, 100 mil, basta deslocar uma vírgula, uma, duas, três casas à direita, não havendo necessidade de armar conta. Você precisa armar conta? Não, é só você andar as casas, né não? Olha aqui, na primeira questão da página 167, na primeira questão da página 167 tem assim, 3,475 vezes 10. Vai ficar, como é que vai ficar esse número aqui? Vamos fazer essa questão. Página 167, primeira questão. Atividade de casa, página 167 e 168. Viu? Vamos fazer essa primeira questão aqui. Vai ficar como esse número? Se eu multiplicá-lo por 10. Digitem aí. Não, ó, gente, não precisa colocar o zero e a vírgula, só a gente vai colocar essa última explicação quando está falando de dinheiro. Aqui não está falando de dinheiro não, viu? Não está falando de dinheiro, viu, Flor? Quando estiver falando de dinheiro, quando você comprei alguma coisa, tá certo? Aí o meu irmão, eu tenho R$ 100 e meu irmão tem 10 vezes mais. Tem um probleminha explicando que aquilo ali vai ser de dinheiro, tá bom? Quando não tem problema explicando sobre dinheiro, aí não precisa colocar, tá certo? Eu vou andar uma casa, né? Se aqui tá entre o 3 e o 4 eu andei uma casa, vai ficar o quê? 34,75. Não é assim? E se eu andar, e se eu multiplicar por 100? Vai ficar como o número? Se eu multiplicar por 100, vou colocar esse número mais para cá, né, gente? Vou colocar só ele mais para cá, viu? É 3,475 vezes 10 vezes 100 e vezes 1.000. Vezes 10 vezes 100 vezes 1.000. Pronto, eu andei uma casa. Eu andei aqui só uma casa. Por quê? Porque eu só tenho um zero. Vai ficar o quê? 34,75. Aqui eu vou andar duas casas porque eu estou multiplicando por 100. Vai ficar como? Tá aqui o número que a gente vai multiplicar. Vai ficar como se eu multiplicar por 100? Digitem aí.
Tia, quando digita. Ei, tia, qual é as páginas do dever mesmo que a tia disse? Página 167, 168. Tá certo, De obrigada. nada, amor. Aqui, ó, pronto, eu vou andar desse número aqui, viu? Que a gente vai multiplicar toda vida esse número aqui. Eu vou andar duas casas, vai ficar aqui uma, duas. Vai ficar o quê? 347,5. Muito bem. E se eu multiplicar por 1.000, eu vou andar três casas. Ah, eu vou andar três casas. Vai ficar como? Se eu andar três casas, desse número aqui, ó. Vai ficar como? Pronto. 3.475. Copiem. 3,475 multiplicado por 10, eu andei uma casa. Multiplicado por 100, eu andei duas casas. E multiplicado por 1.000, eu andei três casas a partir de onde está a minha vírgula, tá certo? Eu tenho que saber aonde está a minha vírgula. Façam isso aqui que eu vou fazer o próximo número. Ó, aqui, 0,573. Conseguiram copiar isso aqui? Conseguiram copiar isso aqui? Conseguiram copiar esses três? Pronto, vou fazer a outra, né? Ó, 0,575. Se eu multiplicar por 10, eu ando uma casa, porque o 10 tem um zero. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar o quê, ó? Zero. Vai ficar o quê, ó? 5,70 e fica o quê? 5,73, tá certo? 5,73. Não é necessário colocar o zero mais não, tá certo? Esse zero aqui, a gente coloca ele na casa inteira para preencher espaço. Mas como já tem um número aqui na casa inteira, já, aí o zero ele não precisa mais não. Ele não é obrigado mais a estar, não. Se eu multiplicar por 10, eu vou andar uma casa. Agora, se eu multiplicar por 100, eu vou andar quantas casas? Duas casas, não é? Eu vou andar o quê? Duas casas. Aqui vai ficar aqui. Uma, duas. Vai ficar o quê? 57,3. 57,3. Eu andei duas casas a partir do. Eu andei duas casas a partir de onde está a vírgula, tá certo? Eu tenho que prestar atenção onde está a minha vírgula, tá certo? Viu? Ó, eu tenho que prestar atenção aonde está a minha vírgula. Vamos só terminar essa aqui. Aí agora eu vou dar três casas. Uma, duas, três. Vai ficar o quê? 573. Por quê? Porque a minha vírgula vai lá para o último algarismo. E quando ela vai lá para o último algarismo, quer dizer o quê? Que ela vai desaparecer, tá certo? Gente, ó, 167, 168, a gente volta amanhã. Já são 8h30 no meu celular, tá certo? Vocês vão ficar no intervalo de vocês, aí depois, quando 10 para as 9, volta tudo. Volta, vocês vão ter a outra aulinha. Tem mais duas aulas, né? Vocês, viu? Gente, ó, tchau. Façam a página, ó, 167, 168, que amanhã eu vou corrigir, viu, gente? Tchau e beijo. Tchau, tia. Tchau, amor. Tchau, tia. Bye, bye. Com certeza, isso aí tudo é demais. Aí eu cheguei, né? Então, depois de ver ser mentirosa é tudo. Quem vai apresentar hoje?
Ninguém. Então eu vou. Ah, Pokémon não. Pokémon não. Eu não tenho muita coisa pra mostrar. Só tenho essa fofurinha que está dormindo. Olha essa gatinha fofinha. Esse é o nome dela. Não. O nome dela é Afonso. Tá dormindo. Tava assistindo ela comigo, ela. Aí dormiu. A gata? É, Fofôncia. O Afonso? Fofôncia, é uma garota. Ah, tá. O nome da minha gata é Dona Teteia. Ah, era o nome mais